Amém. Mais uma vez nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens sobre esses 40 dias que antecedem a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E esses 40 dias nós chamamos de Quaresma, que é esse tempo que inicia na quarta-feira de cinzas e vai até o sábado de Aleluia, que antecede a ressurreição do nosso Senhor. E nós temos tido uma série de mensagens acerca desse tema, e nós começamos na semana retrasada com a unção de Jesus em Betânia. Na semana passada nós falamos sobre a ceia de Jesus e o contraste das duas mesas. Uma primeira mesa no Antigo Testamento que representava a mesa da presença com os 10 pães da proposição, que inclusive foi a mensagem dessa semana que se passou nos nossos grupos de pastoreio. E hoje nós vamos falar sobre os elementos em cima dessa mesa. Na verdade, nós vamos falar hoje sobre o sacrifício de Jesus acerca da sua carne e do seu sangue. E o texto que nós vamos ler, na verdade, dessa mensagem, ele está baseado no Evangelho de João, no capítulo 6, mas não abra no Evangelho de João, no capítulo 6, mas abra em Lucas, no capítulo 22, versos 19 e 20. Lucas 22, 19 e 20. E à medida que vocês forem encontrando, gostaria de te pedir humildemente que você se coloque de pé, se coloque sobre os seus pés, para que juntos nós possamos ler a palavra de Deus. E eu saber que você encontrou. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20, onde diz assim a palavra do Senhor. Tomando o pão, deu graças e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus amado, Pai querido, obrigado, Jesus, por estarmos aqui na sua presença, Deus. Obrigado, Jesus, porque hoje nós levantamos, ó Pai, a sua glória nos assistiu, a sua misericórdia nos encontrou, Deus, e por isso, meu Pai, nós estamos vivos e alegres por estar na sua casa, na sua presença, Deus. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que esta porção de palavra lida já é mais do que suficiente para nos transformar e gerar, meu Pai, em nós um espírito inabalável, Deus, acerca do seu sacrifício na cruz do Calvário, meu Pai, e todas as coisas que representam esse tempo de reflexão, meu Pai, da Quaresma, Deus. Mas, ó Pai, nós pedimos humildemente nessa manhã, Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, meu Pai, com aquilo que não está escrito, mas com a palavra rema, meu Pai, que está entre linhas e revelada, meu Pai, diretamente pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso, Deus, eu oro, Senhor, pedindo que não seja eu, mas seu Espírito através de mim, Deus, conduzindo essa mensagem, meu Pai, e falando ao coração do seu povo, Deus, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração e nós oramos ao Senhor. Amém e graças a Deus. Pode se sentar, meu irmão e minha irmã. Aleluia. A palavra de Deus também em Marcos, no capítulo 14, versos 22 e 24, ele reforça essa palavra quando diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isso é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E ele lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Amados, a palavra de Deus mostra também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 42, que tudo aquilo que Jesus havia ensinado para os seus discípulos naquele tempo, onde ele estava ali presencialmente, começou a ser cumprido a partir de Atos agora, sem a presença física de Jesus com eles, indicando que aqueles discípulos que passaram com Jesus aprenderam fielmente do seu sentido e do significado de estar sentado à mesa. Porque a palavra do Senhor em Atos diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Amados, não adianta nada nós passarmos por um tempo de Quaresma, um tempo de reflexão, e esse tempo é para isso mesmo, se nós não adotarmos as práticas nossas diárias de cada dia nas nossas casas, com as nossas orações, com o partir do pão, com a comunhão. E hoje nós estamos aqui nesse ambiente que é um ambiente de comunhão, onde o povo de Deus se reúne não para ouvir uma palavra, mas para participar de uma mesa, não para ouvir uma mensagem, mas para participar do culto, não apenas para receber algo de Deus, mas entregar o seu culto como um sacrifício vivo, santo e agradável, porque segundo Paulo em Romanos 12, esse é o nosso culto racional, é isso que nós devemos fazer dia após dia, enquanto o sacrifício maior na cruz do Calvário já foi feito por mim e por você.
Então todas as vezes que nós nos reunimos na presença de Deus, todas as vezes que nós nos assentamos ao redor da mesa, todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós chamamos as pessoas à nossa volta para praticar e participar da mesa do Senhor, o que nós estamos fazendo realmente é confirmando que o Senhor Jesus, que um dia morreu na cruz por mim e por você, hoje Ele é o alvo, Ele é o centro da nossa vida. E faz sentido que nós permanecemos nesse caminho, onde o Senhor sendo o centro, nós estamos assentados à sua volta, e ninguém é maior do que ninguém. Na mesa de Jesus, todos nós temos a mesma estatura, mas apenas um contrasta em altura, em poder, em majestade, e esse é aquele que convida para a mesa, Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando nós estamos num ambiente de comunhão, todos nós somos iguais, diferente daquele que nos convidou para esse ambiente, porque Ele é maior, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. E quando nós estamos na presença dEle, nós precisamos ser constrangidos o tempo todo. Nós precisamos estar constrangidos de acordo com a vontade desse Deus e com a presença dEle que nos encontra. A palavra do Senhor mostra que quando esses homens estão sentados ali ao redor daquela mesa, e Jesus vai mostrar um significado importante da ceia, como nós falamos na semana passada, na pregação e também nos grupos de pastoreio, a mesa é um lugar muito importante. Mas hoje a ideia aqui é falar um pouco sobre os elementos que estão em cima dessa mesa. Eu sempre digo que não é importância o que será servido na mesa, mas importante é que Jesus nos convidou para participar dela. Tanto é que quando nós fazemos o memorial da Santa Ceia, nós comemos um pedaço de pão muito pequeno. Eu tenho certeza que não mata a nossa fome, que nós saímos dali da ceia, nós vamos comer e almoçar o almoço de domingo, mas não se trata da quantidade do que vai ser servido, mas se trata de que nós somos convidados para sentar nessa mesa. E quando eu, que não mereço, encontro um lugar na mesa daquele que trouxe um lugar para mim como um favor imerecido, eu percebo que na verdade eu careço cada vez mais dessa misericórdia que me alcança cada manhã, essa misericórdia que me alcança em todo o tempo. Mas antes disso, é importante a gente falar que a ceia, por si só, ela é importante, mas acontece que a ceia não pode ser apenas um memorial para nós, mas a ceia deve ser para nós também algo que ela fale conosco através dos seus elementos. E a palavra do Senhor mostra dois elementos da ceia do Senhor, o pão e o vinho. O pão representando o corpo de Cristo, e o vinho, o suco de uva, representando o sangue de Cristo, que verteu na cruz para nos salvar. A palavra mostra que Jesus, quando ele vai partir o pão ali, ele está naquela mesa com seus discípulos. Quando ele está ali partindo o pão, ele mostra que Jesus, ele se coloca na posição daquele pão que será partido. E aquele pão ali, ele é um pão diferente do pão que nós estamos acostumados a comprar na padaria nos dias de hoje. Porque aquele pão ali, ele não leva fermento. Aliás, o fermento na Bíblia, ele é símbolo do farisaísmo. Ele é símbolo da religiosidade, ele é símbolo do pecado, daquilo que vai crescendo de uma proporção quase sem medida por causa de um pouco de fermento. Mas o pão que está sendo servido ali na mesa é um pão sem fermento. E o pão que Jesus está mostrando ali é um pão diferente. Esse pão ali é o matzá, que é um pão onde leva fermento e água apenas. Mas antes dessa farinha ser feita, antes dessa farinha ser produzida, os grãos do trigo precisam ser moídos, esmagados, esmiuçados, até ele se tornar um grande pó, que é a farinha que vai ser feita aquele pão. Depois disso, adicionado água àquele pão, e aquele pão é amassado, ele é prensado, ele é esmagado, ele é sovado, e ali mostra o sacrifício que Jesus faria por cada um de nós. Mas esse pão é um pão diferente, como eu disse, do pão que a gente costuma ver por aí. Ele ainda assim pode ser encontrado, mas na nossa cultura ele não é tão normal assim. Eu já trabalhei em padaria, eu nunca fui padeiro, mas quando eu era adolescente, meu tio tinha uma padaria. Assim que ele voltou dos Estados Unidos, ele comprou uma padaria, e a minha tia começou a administrar essa padaria, e algumas vezes eu ia para lá. E para quem já trabalhou em padaria, ou já conhece como é que funciona, a padaria ela começa muito cedo o trabalho. Na madrugada, as máquinas começam a ser ligadas, e aquele pão começa a ser amassado. E hoje nós estamos falando numa cultura onde existem máquinas para fazer isso, para ajudar e auxiliar. Mas pensa num tempo onde não existiam essas máquinas. E eu já vi que esse pão, na verdade, quando ele está sendo feito, ele é amassado, ele é sovado, ele é misturado numa massa, ele é feito vários processos. E esse pão aqui, que é o matzá, ele tem algumas características importantes. Uma primeira característica dele é que ele tem algumas marcas em cima dele.
Essas marcas no pão, na verdade, identificam uns vergões, umas marcas como se fossem algumas rachaduras, algumas fissuras nesse pão. E quando eu trabalhei nessa padaria, quando eu ajudei na padaria do meu tio, na verdade, eu lembro do padeiro quando ele fazia uma bolinha de massa. E ele pegava aquela bolinha de massa, ele passava por uma máquina que trabalhava aquela bolinha de massa, esticando ela e enrolando. Então pensa num pãozinho de sal que a gente costuma comprar na padaria. Esse pãozinho ele é enrolado, e quando ele terminava, ele pegava aquele pãozinho tudo igualzinho e colocava numa grande forma. E depois o padeiro ele pegava uma gilete e ele dava 2 entalhos em cada pão. Quando nós pegamos o pão de sal, quando nós pegamos o pão assado, aquele pão não rachou ali em cima porque ele aqueceu, mas é proposital aquela rachadura. E aquela rachadura serve para várias coisas, para dar o formato do pão, mas também para dar uma marca nele, que ele não é um pão normal, que aquele pão é um pão de sal. E com o matzá ele era também assim, com a diferença que não existia fermento. Mas essas marcas que existiam no matzá, que Jesus estava ali representando o seu corpo, seriam marcas que seriam colocadas na sua pele. Marcas dos vergões, dos nossos pecados, do sofrimento de Jesus ali, antes de subir na cruz do Calvário, antes de estar naquele momento ali, quando Jesus está passando pela via crucis, Jesus está sendo açoitado, e aquelas marcas naquele pão representam os açoites de Jesus. Aquele pão também tinha outras marcas, que não eram apenas fissuras, mas também alguns furos, e quando aquele pão seria assado, aqueles furos eram necessários para que aquele pão não se inflasse, e ele aquecesse, e ele fosse assado por inteiro. Jesus também teve perfurações no seu corpo. A coroa que foi colocada sobre a sua cabeça furou o seu crânio. Os soldados furaram o lado de Jesus com uma lança. As suas mãos e os seus pés foram transpassados por chagas duríssimas que atravessaram o corpo de Jesus, como aquele pão que estava diante dos discípulos. Talvez a gente não tenha essa concepção do que era aquela última ceia que Jesus estava tendo com os discípulos, mas quando nós olhamos alguns elementos dessa ceia, e a grande ideia aqui é a que a gente venha vivenciar alguma coisa, mesmo que na nossa imaginação, sobre alguns elementos que estavam diante dos discípulos, que eles tinham o costume de ver, e Jesus estava dizendo que Ele era aquele pão, que Ele se tornaria aquele pão, que aquelas marcas que haviam naquele pão, na verdade seriam marcas que estariam sobre a sua pele, que aqueles furos que haviam sobre aquele pão, na verdade estariam sobre o seu corpo, a sua cabeça, a lateral do seu corpo, suas mãos e seus pés. Mas não somente isso, o pão, quando ele termina de ser pronto, ele precisa ser assado, ele vai para o fogo. E o que Jesus está querendo dizer com isso é que, na verdade, Ele iria para o fogo, para que nós não sejamos consumidos pelo fogo eterno. Então Jesus, Ele estaria colocando sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, os nossos pecados, e todas as coisas que nos rumavam, que nos apontavam para um fogo eterno de condenação. Jesus, na sua pele, havia assumido essas dores, essas fissuras, os furos, os sulcos e todas as coisas que devastavam a pele, a carne de Jesus. E Jesus seria assado, Jesus seria moído, Jesus seria transpassado, e Jesus sentiria na sua própria pele o castigo que nós deveríamos sentir na nossa, simplesmente para nos poupar. Mas não é apenas o pão o único elemento que está naquela ceia. Existe um segundo elemento ali, e o segundo elemento que está diante dos olhos dos discípulos, vivenciando essa ceia com o Senhor, é o sangue, é o vinho que representa o sangue. E aquele vinho também não se trata de algo muito fácil de ser produzido. Aquele vinho, ele representava uvas anteriormente que seriam esmagadas, seriam pisadas, seriam esmagadas mecanicamente a fim de extrair o melhor suco ali. E Jesus também estava dizendo isso: olha, o meu sangue será vertido na cruz do Calvário, para substituir pactos antigos, da antiga aliança, e o meu sangue será suficiente para você, mas é necessário que para você, antes de beber esse sangue, as uvas devem ser amassadas, pisoteadas, para que o sangue possa ser vertido. Jesus está falando de si mesmo, que antes desse sangue poder ter o poder de curar, ele precisa ser extraído. Ele seria extraído do próprio Cristo, do próprio Jesus, que estava ali simbolizando o pão e o suco de uva, o vinho ali, trazendo os aspectos da sua própria carne e do seu próprio sangue. Amados, se isso já não é mais do que o suficiente para te incomodar, para te confrontar, para te provocar, eu não sei mais o que pode ser.
Eu sei que é uma realidade muito diferente da nossa, um contexto antigo, uma outra cultura, civilização, línguas e várias coisas, mas olhando mais profundamente, nós estamos vivendo um ano da profundidade, amém? Onde nós vamos olhar e ver coisas mais profundamente do que antes nós podíamos ver. Mas quando a gente começa a olhar esses elementos que Jesus vai demonstrando para cada um de nós, quando à luz das Escrituras nós somos revelados pelo Espírito Santo acerca do que realmente está acontecendo, isso começa a mexer comigo, isso precisa mexer com você, precisa não só mexer com a gente, mas nos levar para um ambiente de transformação, de querer ser moldado, de querer ser produzido e transformado cada dia mais. O que Jesus está mostrando é o que aconteceria na sua própria pele. Mas a grande pergunta é: o que nós temos feito em relação ao sacrifício de Jesus na cruz? Não é necessário que nós nos dilaceremos mais, não é necessário que nós porque o meu sangue não pode salvar ninguém. Talvez quando eu dou o sangue eu salvo uma vida ou outra, talvez com a minha morte alguns órgãos possam ser doados e salve algumas vidas, mas somente o sangue de Jesus pode salvar todos, inclusive aqueles que já morreram, aqueles que estão vivos no dia de hoje, aqueles que ainda não nasceram. Então é um sangue que ele é atemporal, é um sangue não espacial, é um sangue vertido em uma cruz, em um momento único na história, mas que abrange diversas pessoas, diversos tempos e diversas línguas e povos. Então, quando nós vamos ver sobre a carne e o sangue de Jesus, nós precisamos entender que esse texto, e que a mensagem que nós vamos ser compartilhada aqui nessa manhã, ela se trata de 5 grandes princípios que eu consigo perceber no texto. O texto que nós vamos trabalhar nessa manhã é o texto do Evangelho de João, no capítulo 6, os versos 37 em diante. E aí, esse texto, ele traz para nós alguns ensinamentos que são muito particulares e muito próprios disso, porque hoje nós vamos refletir sobre 5 verdades que esse sacrifício de Jesus nos trouxe, segundo João 6, representado pelo pão e pelo vinho, símbolos do seu corpo e sangue. Mas antes da gente entrar exatamente nisso, a gente precisa contextualizar um pouco. João 6 se trata de uma conversa entre a multidão que está procurando Jesus, que havia acabado de realizar alguns milagres. Jesus estava, antes disso, nos capítulos anteriores, ele estava fazendo um milagre muito conhecido por cada um de nós, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. E quando isso acontece, um milagre acontece diante dos olhos de muitos. A palavra de Deus fala 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Nós vamos ver que Jesus, ele atravessa o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, para o outro lado. Aquela multidão no outro dia não vê Jesus e percebe que os barcos não estão ali, então eles resolvem procurar Jesus, eles entram nos barcos e atravessam para o outro lado. E quando eles chegam no outro lado, eles começam a falar algumas coisas sobre Jesus ser necessário que ele venha fazer outros milagres, para que ele venha se manifestar novamente. Então existe um diálogo ali no capítulo 6, onde essa multidão quer ver mais milagres de Jesus. Essa multidão que havia comido um pão no dia anterior, agora está atrás desse pão novamente. E Jesus começa a falar agora e fazer uma metáfora acerca desse pão que eles vieram buscar, porque esses homens vieram buscar alguma coisa para saciar a sua fome novamente. E Jesus fala: vocês não estão vindo por causa dos sinais, mas vocês vieram porque vocês foram alimentados e saciados. Mas na verdade, até quando vocês vão ficar buscando dia a dia por um pão cotidiano e diário? E ele começa a falar: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que uma vez comido você não terá mais fome. O meu sangue, uma vez bebido, você não terá mais sede. Uma vez que você tem um relacionamento comigo frutífero, uma vez que você crê e entende esses aspectos da salvação, se voltar curando alguma coisa. Eu lembro do texto de Jesus com a samaritana, que todos os dias precisava voltar até o poço de Jacó para tirar a água, e Jesus falou assim: eu sou a fonte. Se você beber de mim, você não terá mais sede. E muito mais, aquele que beber de mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então quando Jesus, ele fala esse diálogo aqui em João 6, Jesus ele vai trazer alguns elementos acerca desse texto, que são interessantes a gente observar. E a primeira verdade que o sacrifício de Jesus trouxe para cada um de nós, segundo João 6, é que o sacrifício de Jesus trouxe salvação eterna para todo o que crê. O texto do versículo 37 a 39 diz: todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu,
não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de Deus, a vontade de meu Pai, é que todo o que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amados, aqui Jesus afirma que todos o que o Pai lhe der virão a Ele, e Ele não os rejeitará. Isso destaca a soberania de Deus acerca das nossas vidas no processo da salvação. Mas nós sabemos que não se trata somente disso, porque nós, como arminianos, nós entendemos que a graça, na verdade, é um dom gratuito de Deus, mas se as minhas mãos não se estenderem para a mão estendida já de Deus, de nada importa. Então o sacrifício na cruz de Jesus, ele é suficiente, mas se eu não reconhecer esse sacrifício, ele não invalida, mas eu não participo da mesa. Você está comigo? Você está entendendo isso? O sacrifício na cruz de Jesus, ele é suficiente, ou como se as mãos de Jesus, as mãos de Deus já estivessem estendidas para nós, mas se eu não pegar, se eu não assumir, se eu não reconhecer, se eu não trouxer para dentro da minha vida, se não for verdade para mim, de nada vai servir para a minha vida. Ele não é aniquilado, mas por outro lado eu não participo, eu não sou assistido por isso, não porque Deus não quer, porque Ele amou o mundo e enviou o seu Filho para todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham vida eterna. Mas porque se eu não entender esse sacrifício, se eu não trouxer ele para a minha vida, se eu não trouxer ele para moldar o meu caráter, me transformar dia após dia, ele é apenas uma cruz que eu carrego no peito, é apenas um símbolo, é apenas algo que eu gosto de estar perto e falar sobre, mas não se trata de verdade sobre a minha vida, não transforma o meu caráter, não transforma a minha casa, não me aponta para a vida. Porque quando eu olho para a cruz eu vejo várias coisas, uma delas eu vejo uma ponte que me trouxe da morte para a vida, uma ponte onde Jesus mesmo fez com que nós viéssemos passar das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vejo também um grande tribunal, eu vejo também um perdão maravilhoso de Jesus por nós, uma segunda chance e última chance para todos aqueles que nele crê possam ser salvos. Então, a primeira verdade que nós vamos ver aqui é que, segundo João, a salvação é eterna para todo aquele que crê. E ontem eu estava celebrando um casamento em Tamuri, e no carro eu estava conversando com a Dilma, e a gente estava falando sobre algumas coisas, e aí eu lembrei disso quando eu estava estudando essa mensagem. Eu vi, e a gente conversando sobre a graça, que esse favor é merecido. Eu falo assim, olha, não é trazendo brasa para o meu peixe, né? Não é por causa que nós somos metodistas, mas para mim, uma das melhores personalidades que trabalharam sobre a salvação através da graça foi John Wesley. E John Wesley, ele traz um elemento interessante sobre a graça, e ele não separa a graça em três, mas ele mostra a graça como três momentos. E isso, quando eu olho para esse texto, eu percebo que quando John Wesley ele vai falar sobre a graça, ele fala sobre a graça preveniente, que é uma graça que está nos assistindo mesmo quando nós não reconhecemos, uma graça que tenta nos alcançar o tempo todo, como as mãos de Deus sobre a nossa vida, o tempo todo estendidas para nós, dizendo, olha, eu estou aqui, olha, o sacrifício já foi feito, está aqui, aguardando para que você estenda suas mãos. E essa graça preveniente é uma graça que está ao nosso dispor em todo o tempo, mas ela por si só não nos salva, porque não se trata de sermos eleitos e escolhidos por Deus. Mas aí entra o segundo momento da graça, onde que é a graça justificadora. E a graça justificadora passa pelo meu entendimento de que isso que aconteceu na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, tem a ver com uma proposta que os céus têm para a minha vida, de me dar uma segunda e última chance. Onde eu merecia ser morto, eu merecia estar naquela cruz, mas uma vez que não fui para aquela cruz e alguém foi no meu lugar, eu fui justificado. E aí a graça justificadora, ela não se trata sobre nos tornar justos, porque a Bíblia diz que o Senhor olhou para a terra e não viu um justo sequer. Justo é aquele que nunca cometeu um pecado, justo é aquele que não tem culpa, mas nós temos culpa. A palavra para nós é justificados, diferente de justos que não tem culpa. Justificado é aquele que, ainda que venha ter culpa, alguém pagou o preço em nosso favor. Isso é ser justificado. Sabe quando você não vai numa aula e você chega para algum amigo seu e fala assim, justifica para mim que eu não vou, justifica a minha ausência, justifica. Alguém chega em seu lugar e fala o motivo pelo qual você não estava ali. Não quer dizer que você estava presente,
essa justificativa não faz com que você se torne presente, mas ela, na verdade, ela cobre a sua ausência. Então, ser justificado não nos torna justos, mas cobre a injustiça em cima de nós, a nossa injustiça. Então, na verdade, quando eu olho para mim, eu não vejo poder nenhum meu emanando de mim, mas eu vejo que tudo que há em mim foi trazido por causa de uma cruz, por causa de um sangue que foi vertido na cruz para me salvar, para me purificar. Quando Jesus morre naquela cruz, o seu sangue salpica sobre os meus pecados e me torna justificado. Não me livra de todos os pecados, porque eu posso continuar pecando, mas me coloca na mentalidade de honra, de que eu não devo mais pecar, porque isso faz com que eu crucifique Jesus de novo na cruz. Porque quando eu entendo que Jesus morreu na cruz para me salvar, o pecado na minha vida não mais se torna algo cotidiano. Na verdade, ele se torna apenas um acidente de percurso, e uma vez que nós nos acidentamos no percurso, ninguém deve ficar lá caído, mas imediatamente se levantar, pedir perdão e voltar para o caminho que foi proposto por nós, por Jesus por nós, para nós. Então, quando eu volto para esse lugar, eu entendo que uma vez justificado, eu não devo simplesmente me apoiar nessa cruz, achando que agora tudo vai ser diferente, tudo vai ser melhor. E aí entra o terceiro momento da graça, que a graça santificadora, é o momento da graça que me provoca a ir cada vez mais fundo. E nós nesse ano estamos vivendo o ano da profundidade, então nós estamos sendo desafiados o tempo todo a ir mais profundo em Cristo. Ser santificado é continuar caminhando debaixo dessa ordenança do Senhor, a partir da cruz do Calvário, a partir do momento onde eu entrego a minha vida para Jesus, eu continuo caminhando com Ele dia após dia, me santificando mais e mais. Eu sei que eu jamais serei totalmente santo nessa terra, mas eu não posso perder esse alvo. Eu não posso deixar de olhar para esse horizonte, eu não posso deixar de olhar para esse alvo que é a meta da minha vida, porque eu sei que, ainda que quando eu terminar essa vida, ainda que nós guardarmos a nossa fé e completarmos a nossa carreira, ainda assim, nós não seremos santos plenamente. Mas uma vez que nós não perdemos esse alvo sobre o nosso olhar, a salvação está proposta para nós, e é disso que se trata esse texto. Porque aquele que Deus enviou, Jesus jamais rejeitaria. Então existe sim uma obra do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas também existe uma coparticipação nessa graça, onde eu reconheço esse sacrifício. E uma vez reconhecido esse sacrifício, eu não olho para ele como algo comum, cotidiano, mas eu tomo posse dele. Eu olho para ele como algo próprio para mim, que Jesus morreu na cruz para me salvar e me trouxe salvação. E essa salvação que Jesus colocou para mim, disposta para mim, na verdade, é a salvação que garante a vida eterna. Garante a vida eterna. A palavra de Deus diz em Romanos 10, 9 e 10, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Tem salvo aqui nessa manhã? Você não precisa fazer nada para se tornar salvo. A salvação é algo garantido por Jesus na cruz para nós, mas nós precisamos fazer algo para mantermos salvos, nos manter salvos. E esse algo não é rituais pagãos ou rituais antigos, não, mas é reconhecer. Porque eu já vi muitas pessoas falar assim, se eu crer em Jesus, eu serei salvo. A palavra de Deus fala isso, eu falo sim. Mas o crer aqui não é simplesmente acreditar e continuar vivendo uma vida normal. Uma vida como se a cruz não tivesse acontecido. Mas crer é continuar observando os mandamentos, é continuar observando a lei, é continuar observando o processo da graça, é continuar observando o sacrifício da cruz, é continuar renunciando às coisas que muitas vezes alimentam a minha carne, é continuar olhando para Jesus e perceber que Jesus, Ele é o meio para a salvação, que a cruz é o meio para se chegar a Deus, mas que é necessário a cada dia estar sempre olhando para essa cruz, para que o meu horizonte esteja nela, e eu não perca a visão pela qual o Senhor colocou para nós. Joe Owen diz que a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Não há outro nome, nem outro caminho para a salvação, senão Jesus Cristo, e esse crucificado. Uau, eu acho demais isso, demais essa frase.
Então a salvação, ela não nos pertence, a salvação pertence ao nosso Deus. Mas é necessário que, uma vez que pertence ao nosso Deus, mas foi colocada, proposta para mim e para você, nós precisamos reconhecer que não há outro caminho. Só existe esse caminho já foi colocado para mim e para você. Então nós entramos nesse caminho e não perdemos o olhar disso. Então a primeira verdade nesse texto é a verdade sobre a salvação, que todo aquele que nele crê será salvo. Não somente eles, mas a nossa casa será salva. Todos aqueles que entenderem que o sacrifício de Jesus fala sobre uma salvação, e essa salvação ela é eterna para todos aqueles que nele crê, nós precisamos aplicar essa verdade em nosso coração. E a primeira verdade é sermos salvos. Somos salvos, fomos comprados por um preço muito caro, amém? Mas a segunda verdade, em João 6, que traz para nós o sacrifício de Jesus, nos trouxe também perdão pleno para os nossos pecados. E o texto aqui diz, no versículo 47, asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. E aí em Marcos 14, 23, 24, a gente pode continuar entendendo que em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu-os aos seus discípulos e todos beberam. E lhes disse, isso é o meu sangue, da aliança, que é derramado em favor de muitos. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, as primeiras páginas da Bíblia, a maioria delas, tem uma palavra muito grande, uma expressão muito grande, escrito Antigo Testamento. E mais para frente, lá, depois de 3/4 da Bíblia, nós temos uma outra palavra muito grande, que divide o outro tempo como o Novo Testamento. E o Testamento nada mais é do que uma aliança. Se trata sobre uma antiga aliança e sobre uma nova aliança. Sabe, a antiga aliança se tratava de vários elementos que foram modificados, alguns abolidos, outros ressignificados, outros piorados por Jesus. Mas a antiga aliança falava que todo aquele que precisava ter um pacto, queria ter um pacto, uma aliança com Deus, precisava primeiro cortar de si mesmo, precisava primeiro ser circuncidado. E o menino até o 8º dia de nascido era circuncidado, e o seu sangue era derramado para que haja um pacto com Deus. Mas nós sabemos muito bem que o nosso sangue derramado num pacto, numa aliança com Deus, não é garantia de que esse pacto não será quebrado. Então várias vezes nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos que a aliança com Deus foi quebrada. A aliança com Deus através do sangue humano foi quebrado. E mesmo que através de sangue de animais que eram considerados animais puros, quando o seu sacrifício acontecia e o seu sangue era derramado nos 4 cantos do altar, naquele átrio do tabernáculo, ainda assim não era garantia que os homens tinham aliança com Deus, porque na verdade se tratava muito mais de um ritual, de um memorial, de algo que tinha a ver com a sua cultura ali, do que de fato um coração rendido a Deus, de um coração rendido ao Senhor. Então quando nós olhamos para o tipo de sacrifício que acontecia no Antigo Testamento, nós vamos ver numa festa ainda realizada pelos judeus contemporâneos, chamado Yom Kippur, que é a festa da expiação, nós vamos ver que um ritual onde um animal ele é imolado, seu sangue é retirado e aspergido nos 4 cantos daquele altar, simbolizando o perdão de Deus para os 4 cantos da terra. E depois disso eles vivem o restante do ano sem praticar esse ritual novamente. Isso indica que os seus corações, eles estão voltados para pedir o perdão de Deus depois de um ano de pecados acumulados. E de fato, nunca foi essa a intenção do coração de Deus, mas era o mais próximo do que o povo entendia sobre aquilo que Deus queria para o povo. Mas é muito distante do tipo de relacionamento que Jesus quer comigo, com você hoje. É muito distante, então não é mais necessário ritual. Então todos esses rituais, todos esses sacrifícios do Antigo Testamento, ele aponta para um sacrifício pleno no Novo Testamento. Então tem a ver com um perdão pleno. E um perdão pleno é um perdão que uma vez colocado para mim e para você, não é necessário mais outro tipo de perdão. Então quando eu digo que a cruz ela é suficiente, acabou. Quando eu digo que o sacrifício de Jesus, ele é único, ele é suficiente, ele foi completo, acabou. Não é necessário mais sacrificar. Como diz Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício, porém vivo, santo, agradável. Esse é o culto racional de vocês. Então não se trata mais de um derramar de sangue, mas se trata na verdade de um derramar de espírito, de um derramar de amor, de um derramar no entendimento, porque Paulo está falando aos romanos sobre uma necessidade de renovar a sua mente dia após dia.
Então, quando nós olhamos aqui, para o perdão ser feito, não é necessário ser feito mais nada, porque ele já foi concedido para nós, por Jesus. Ele já é pleno, ele é suficiente, o que Jesus fez na cruz. Mas é necessário que cada dia nós olhemos para isso, para a gente não perder isso do nosso campo de visão. Nós precisamos olhar que esse conceito de expiação no Antigo Testamento, ele não é mais o conceito que nós entendemos como expiação no Novo Testamento. Não tem mais a ver com a lei de Moisés, mas tem a ver com um tempo de graça, de um favor imerecido. Quando a gente fala da diferença do tempo da lei e do tempo da graça, a gente imagina que agora é tudo maravilhoso, e tudo, a gente não erra mais, a gente não peca mais, que agora a gente não pode ser mais confrontado. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma necessidade, e apesar de ser algo comum do Antigo Testamento, não é mais necessário que hajam sacrifícios aqui em vida, sacrifícios que levam à morte, mas é necessário todos os dias sacrificar um pouquinho mais de mim e de você em todo o tempo. Léo Bigger, ele diz que Jesus fez tudo e de forma completa, e hoje a nossa parte é aceitar esse presente de extrema graça e receber a reconexão com o Pai. Então, a primeira verdade é que a salvação foi proposta para nós na cruz do Calvário, e a segunda é que o perdão foi oferecido nessa cruz de maneira plena para mim e para você. Mas a terceira verdade que eu aprendo sobre o sacrifício que Jesus nos trouxe é o privilégio de participar dos milagres de Deus. E é justamente disso que o texto de João 6 está dizendo. Aquela multidão havia experimentado os milagres de Jesus há poucos dias, na verdade um dia antes, sobre Jesus ter multiplicado pães e peixes ali, e agora eles estavam diante do Senhor. E aí João, no capítulo 6, verso 30 e 31 diz: então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram um maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer do pão do céu. Então a gente percebe que esse diálogo acontece após eles terem participado dos milagres de Jesus. Então, quando nós falamos sobre o comer do pão e beber do vinho, quando nós falamos de comer da carne e beber do sangue, nós estamos falando sobre algo que é muito mais do que um memorial. Mas quando nós participamos da mesa, nós também participamos dos milagres de Jesus. E a pergunta é: quais milagres você ainda precisa na sua vida? Quais são os milagres que você ainda dobra os seus joelhos no chão, pedindo a Deus para realizar, porque por você mesmo já não há mais como, não há forças, não há nenhum tipo de outro investimento necessário para que algo venha acontecer, é apenas um milagre de Deus. Eu não sei se você tem milagres que precisam ser realizados na sua vida, mas eu careço de vários milagres da parte de Deus. Milagres de saúde na minha família, milagres de reconciliação de pessoas, milagres mesmo de pessoas na minha família serem reencontradas com o Senhor, e algumas até mesmo terem um primeiro encontro com Jesus, e que não há ninguém que possa exercer isso a não ser o doce convencimento do Espírito Santo. Qual milagre é necessário na sua casa? Porque todos aqueles que participam na mesa do Senhor participam também dos milagres desse Deus. Todos aqueles que participam da mesa do Senhor são chamados e convidados para viver milagres diários, milagres do cotidiano, são chamados e convidados para viver milagres da sua vida dia após dia. E é muito interessante, porque o que aqueles homens estão querendo dizer, apesar de terem testemunhado o milagre com os seus próprios olhos, é fazer uma conexão com o Antigo Testamento. É como se eles estivessem dizendo para Jesus assim: olha, o nosso pai Moisés, lá em Êxodo, ele garantiu para nós que nós pudéssemos comer o maná todos os dias, e ele fez isso durante 40 dias. Tudo bem, Jesus, nós vimos que você pode fazer isso. Ontem nós vimos isso, mas será que você vai garantir que esse pão fique todos os dias? Amados, o que motivou aqueles homens a sair daquele lugar e atravessar o mar de Tiberíades para chegar do outro lado, era ver se Jesus realizaria mais um milagre naquele dia. Porque os seus antepassados haviam participado de milagres diários, com o maná que caía do céu todos os dias. Então eles foram lá para ver se Jesus faria mais ou menos de novo esse milagre. Só que Jesus, ele percebe que na verdade o que está acontecendo ali é uma carência, e não uma carência para sustentar o seu estômago, mas uma carência para saciar a sua alma, o desejo da sua alma. Aqueles homens ali, fome de um alimento físico, mas tinha uma fome de um alimento espiritual. E aí nós vemos que a verdade bíblica que é mostrada aqui para nós é que o sacrifício de Jesus também nos trouxe cura para a nossa alma.
E a cura que trouxe para a nossa alma é evidenciada no versículo 35, onde diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus, quando ele declara eu sou o pão da vida, ele usa um texto ali, uma expressão ali no grego chamado egoeime, que significa, quando Jesus fala isso, ele evoca a sua maior autoridade e divindade sobre isso, sobre essa situação. Quando Jesus ele coloca eu sou o pão da vida, a grande ênfase não está no pão da vida, mas está no eu sou, indicando que quando aqueles homens eles fazem comparação de Jesus com os milagres do Antigo Testamento, do maná que caía todos os dias, Jesus está falando assim: olha, todos os dias os antepassados de vocês precisavam viver um dia após dia e comer todos os dias desse maná para sobreviverem, mas o eu sou agora está com vocês. Esse pão ele já caiu dos céus e ele já está aqui diante de vocês, e é necessário que vocês reconheçam que não é mais necessário ficar voltando a Jesus para receber dos milagres de Jesus, mas é necessário se voltar a Jesus para receber do próprio pão, do próprio Jesus. Porque quando nós recebemos daquele que é o Cordeiro imolado, aquele que é o próprio Cristo, aquele que é o próprio pão que desceu do céu, a nossa fome será saciada. Todas as vezes que nós olharmos para Jesus e percebemos que Ele é o pão que caiu do céu, que Ele não é um maná de cada dia, ou seja, Ele não é a nossa tábua de salvação todas as vezes que nós pecamos, mas Ele é a salvação, a vida, o Cordeiro de Deus que foi enviado para todo aquele que nele cresce, não perecesse. Aí sim, Ele está agora dentro de nós e nós não precisamos recorrer a Ele de forma externa, mas agora Ele habita dentro de mim. E Paulo ele diz: aquele que habita dentro de mim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, eu já não tenho mais as minhas próprias vontades como primeiro lugar. O próprio Jesus está dizendo assim: olha, eu vim para fazer não a minha própria vontade, Ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou. E quando nós temos Jesus dentro de nós, nós caminhamos uma vida com Jesus, nós não colocamos mais a nossa própria vontade como vontade evidencial, nós não colocamos a nossa própria vontade como primeiro, como centro de tudo, mas colocamos a vontade daquele que morreu na cruz por nós, como a vontade principal. E aí a gente percebe que várias coisas que nos tentam buscar um alimento diário, na verdade não é necessário mais, porque nós temos aquele que é o pão da vida, e isso nos basta. Nós vamos ver uma oração que Paulo ele vai contar aos Filipenses, quando ele diz assim: olha, eu orei por 3 vezes ao Senhor, pedindo para que tirasse o espinho da minha carne, mas a palavra que eu ouvi da boca de Deus foi dizendo assim: ei Paulo, eu não vou tirar esse espinho da carne, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então quando nós entendemos isso, não é necessário ficar buscando intermédio de outras pessoas, não é necessário mais ficar buscando auxílio, remédio em outros lugares, mas é necessário, mesmo doentes, mesmo com problemas, mesmo com aflições, entendermos que Jesus é o centro da nossa vida. Porque a paz que excede o entendimento humano não se trata sobre algo que nós não vamos passar mais, sacrifício que nós não vamos viver, sobre dores que nós não vamos ter, sobre lutas que nós não vamos vivenciar, sobre lutos que nós não vamos chorar, mas se trata que mesmo em meio ao caos, o Senhor está no nosso barco. Então a paz que excede o entendimento, ela não fala que nós não teremos uma ausência de guerras na nossa vida, mas a certeza que mesmo em meio à guerra, o Senhor está conosco, porque eu não recorro mais a Jesus todas as vezes que eu preciso somente, mas como eu sei que eu sempre preciso, Ele habita dentro de mim. Eu não preciso mais ir ao encontro dEle, porque Ele já está comigo em todo o tempo, porque eu estou com Ele em todo o tempo. Então é isso, esse paradoxo que Jesus vai trazer para aqueles homens ali que estavam reclamando e perguntando e arguindo Jesus sobre os milagres que Jesus poderia fazer. E aí o texto, Timothy Keller, ele diz uma coisa que mexe muito comigo, porque aqueles homens ali, eles não estavam buscando uma cura para a sua fome física mais, eles já tinham sido alimentados no dia anterior. Mas Jesus percebe que a busca deles se tratava sobre algo no coração deles que estavam com fome, a sua alma estava faminta. E Timothy Keller ele diz que a cura que Jesus oferece não é superficial, ela alcança as profundezas da alma, transformando-nos de dentro para fora. Está vendo? Então eu não busco a Jesus todas as vezes que eu tenho fome, mas eu não tenho fome porque Ele já habita dentro de mim, Ele me sacia todos os dias.
Você está comigo aqui? Você está entendendo essa palavra? Então, não quer dizer que eu não vou ter fome, mas quer dizer que quando Jesus, que é o pão da vida, habita dentro de mim, a minha fome, ela não é mais uma fome superficial. A minha fome é a fome dEle. A minha fome é a fome da presença dEle. A minha fome é a fome de perceber e participar da mesa dEle. É participar dos milagres dEle. É ter Ele na minha casa, na minha vida, transformando a minha história e me levando para um lugar diferente, me levando para um próximo nível, na sua presença. Então, sai de um aspecto religioso de buscar a Jesus todas as vezes que as coisas andam mal, para buscar a Jesus todos os dias, para que as coisas não andem mal. Quando Jesus habita dentro de mim, a chance das coisas irem mal é muito menor. Mas se acontecer, e pode acontecer, e vai acontecer, não quero ser o profeta do caos, fique tranquilo, sabe por quê? Jesus habita em você. Jesus habita em mim. Então isso é a garantia de que eu jamais me esquecerei do sacrifício dele na cruz. Que eu jamais me esquecerei quando ele pegou aquele pão, simbolizando ele mesmo, e rasgou, dizendo: olha, eles vão me rasgar, e eu que sou o pão que desceu dos céus, o pão da vida, serei rasgado diante de todos os olhares. Mas isso vai aparecer para muitos como a morte, mas esse pão que representa a vida, que foi rasgado, tentando simbolizar a morte, ele foi repartido e dado para cada um, para que cada um que deveria morrer, tivesse uma vida, e não uma vida comum, mas uma vida em abundância na presença desse Senhor. Então quando Jesus ele morre, ele fala para que nós devemos comer do seu corpo, trazer isso em forma de memorial, mas em forma de realidade para mim e para você, porque quando nós participamos da mesa do Senhor, quando nós participamos da carne e do sangue de Jesus, nós participamos do sacrifício dele, que nos traz de volta uma vida que nós não tínhamos, que foi tirada de nós pelo pecado, pela força da nossa natureza pecaminosa, mas reconquistada na cruz de Jesus por mim e por você. E é sobre isso que se trata esse tempo de reflexão, de quaresma. É sobre isso que se trata a última ceia de Jesus, que é um símbolo, na verdade, é a sombra daquilo que viria a acontecer na cruz do Calvário. Muitas vezes, muitas coisas que Jesus fez ali, eu tenho certeza que os discípulos não entendiam exatamente muito bem. E eles só foram entender exatamente quando eles puderam participar da morte sacrificial de Jesus ali naquela cruz. Mas nós conhecemos a história, amados. Nós não precisamos duvidar e nós não podemos dizer que nós não conhecemos essa verdade. Mas nós precisamos dizer que, apesar de nós conhecermos, nós precisamos colocar ela em prática na nossa vida. A palavra de Deus fala, que Tiago diz que nós não devemos apenas olhar e observar essa palavra, ou ouvir essa palavra e não praticar essa verdade. Mas nós devemos ser observadores dessa verdade e praticantes dela, porque se nós ouvimos essa palavra e nós não praticamos essa verdade, nós somos aquele que contempla a nossa própria imagem diante do espelho, e depois a gente sai do espelho, a gente já não se lembra mais como é a nossa imagem. Mas todos aqueles que praticam essa verdade é necessária, e ela é prática na nossa vida, nós alcançaremos o poder de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, sobre a nossa estrutura, e nós seremos estruturados por esse pão que vai saciar não a nossa fome diária, cotidiana e física, mas uma fome na nossa alma, um desejo de ter Jesus na nossa casa, na nossa existência, nos transformando dia após dia. E o último ponto, para a gente encerrar, fala que, segundo Jesus, em João 6, o sacrifício de Jesus nos trouxe renovo para as nossas forças. Então ele traz salvação, ele traz perdão pleno, ele traz para nós esse aspecto da mesa que nos cura, uma cura de alma, uma necessidade de alma. Ele fala para nós sobre várias coisas, agora ele vai falar sobre o renovo para as nossas forças. E aí o texto de 48, versículo 48, versículo 50 diz: eu sou o pão da vida, os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Amados, Jesus declara ser o pão da vida, ressaltando a sua capacidade de renovar e sustentar espiritualmente, e fazendo contraste com o maná que apenas oferecia um sustento temporário. O que Jesus estava dizendo ali era que não venham me buscar para ter um pão para você tomar café todos os dias. Não venham me buscar somente para ter as suas necessidades cotidianas saciadas. Mas entenda que eu não vim com essa proposta. E a proposta pelo qual o Pai me enviou para fazer a sua vontade, não a minha, é que eu desse de mim mesmo para que vocês viessem comer.
É Jesus dizendo assim: vocês estão me colocando muito para baixo, vocês estão tentando me comparar com um maná que somente saciava um dia de cada vez, um maná que era oferecido todos os dias e tinha a ver com sustento físico, mas não, eu não sou um maná que sustenta a sua vida física, eu sou o pão que veio dos céus, que sustenta não a sua vida física, mas a sua vida eterna. Eu vim para te dar vida eterna e não sustento diário. Eu vim para te levar para dessa vida que vai te levar para a morte, para uma vida eterna. Então, quando eu olho para a palavra de Deus e percebo que o que Jesus está fazendo na cruz do Calvário não tem a ver com saciar a fome daquele povo, mas tem a ver com levar aquele povo da morte que está proposta para eles, para uma nova vida. Jesus fala assim: para de me comparar com o maná que caiu do céu todos os dias, lá no Antigo Testamento, e começa a me olhar como seu Deus, o seu Senhor, o pão que veio dos céus, que sacia a sua fome, a fome de salvação, a fome de cura, uma fome que você nem mesmo sabe que tem, mas que eu vim para saciar, para que você não venha morrer e perecer por causa disso. Quando Jesus ele morre na cruz para me salvar, é o próprio pão que veio do céu sendo rasgado diante dos olhos, diante de Roma, como se Roma tivesse ganhado, diante do inferno, como se o inferno tivesse ganhado. Mas esse pão que foi rasgado diante de todos, esse pão que foi moído pelas nossas iniquidades, transpassado pelos nossos pecados, esse Jesus que foi ofendido na cruz do Calvário, que ele foi morto, 3 dias depois ele ressurge, 3 dias depois ele ressuscita, 3 dias depois ele volta dizendo assim: olha, não era um sacrifício que vocês queriam, o sacrifício foi feito, mas ninguém falou que o sacrifício não podia ressuscitar, ninguém falou que aquele que foi morto não podia voltar, ninguém falou que o plano teria que ser que ele viesse morrer para sempre, porque o Deus da vida não morre para sempre, mas a morte dele é simplesmente temporária, para que a nossa vida possa ser uma vida para sempre. Quando Jesus morre na cruz para me salvar e para te salvar, não se trata de uma morte comum, mas uma morte temporária daquele que é o autor e consumador da nossa fé, mas que é o Deus da vida. Para que isso fosse pago e aniquilado, uma vez aniquilado, nós tivéssemos uma vida eterna. Então fala sobre renovo para as nossas forças. Jesus ele nos convida para participar desta nova vida. E o pastor Carlito Paz, ele diz que com Jesus sempre, o melhor de Deus sempre está por vir. Ele usa 2 sempre ali que eu falei: será que é um erro de tradução? Será que foi colocado errado essa frase? Não, é importante a gente entender isso. Com Jesus sempre, o melhor de Deus sempre está por vir. Então tem a ver com um observar diário, tem a ver com olhar para a cruz de Jesus diariamente, e não entender que a cruz de Jesus é somente uma celebração que nós fazemos sobre a Páscoa. Muitas vezes nós batemos no peito para dizer assim: a nossa denominação cristã carrega diante de si uma cruz e ela está vazia. E a gente bate no peito para dizer que a nossa cruz está vazia porque Jesus é ressurreto, e amém por isso. Mas a grande questão é: será que nós não estamos colocando Jesus naquela cruz de novo com o nosso dia a dia? Será que com os nossos pecados ou com a não observação desse sacrifício, nós não estamos colocando e ocupando espaço naquela cruz todos os dias com aquele que já morreu por nós? Então não se trata de bater no peito para dizer que a nossa cruz está vazia. Se trata de colocar a mão na consciência para dizer que aquela cruz precisa permanecer vazia. Precisa permanecer vazia, porque eu e você precisamos nos posicionar para que aquela cruz jamais precise de Jesus voltar lá, porque Ele não vai voltar. O sacrifício foi suficiente, mas é necessário que nós não venhamos a desfazer esse sacrifício com a nossa vida, ou com a não observância dos mandamentos, dos sinais, de tudo aquilo que Jesus conquistou para cada um de nós. Então, resumindo, o que se trata esse texto é que a salvação eterna para todos aqueles que creem em Jesus, e crer em Jesus não é acreditar que Jesus é Filho de Deus, mas observar que esse que é Filho de Deus tem ensinamentos para nós que diariamente nós precisamos observar. Também fala sobre perdão pleno dos nossos pecados, ou seja, esse perdão que somente Deus podia perdoar, perdoa através de o Filho dele que morreu na cruz para nos salvar, e ele é suficiente, basta. Também fala que todos aqueles que participam dessa história, participam na mesa, participam na ceia e observam os mandamentos de Deus, na verdade eles recebem o privilégio de participar dos milagres de Jesus, na nossa casa, na nossa vida, faculdade, trabalho, em todos os lugares que nós estamos. Mas também fala de uma necessidade, que nós precisamos de uma cura profunda em nossa alma, que não é sobre saciar a nossa fome cotidiana e diária, mas uma fome de algo interior que precisa ser curado. Algo em nós que muitas vezes tende a ressuscitar o velho homem, a velha mulher. E fala também sobre o renovo das nossas forças espirituais, porque Jesus não é um maná que caiu do céu.
Jesus é o pão da vida que desceu dos céus em favor de muitos, em favor de todos aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Eu sou o verdadeiro pão que desceu dos céus, não como o maná que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram, mas quem comer desse pão viverá para sempre. Amém? Eu quero te convidar a você se colocar de pé nesse momento. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração nesta manhã. E eu sei que essa mensagem ela é longa, e eu fiz de tudo para correr o máximo que eu podia, para passar por todos esses pontos aqui que são cruciais para a nossa vida. Mas como eu disse, não é sobre ouvir essa mensagem, é sobre dar um passo a favor dessa mensagem. Sabe, amados, quando nós terminamos o culto, nós fizemos o apelo. Não é só um apelo sobre salvação, mas quando você vem ao teu altar, você está dizendo que você entendeu essa mensagem e você quer viver um compromisso com a mensagem que você ouviu. Então o apelo não é um ritual para você receber oração. O apelo, na verdade, é o momento do culto onde você entendeu essa mensagem e diz assim: olha, essa mensagem é para mim, eu quero carregar essa verdade no meu coração, eu assumo a responsabilidade dessa palavra, eu assumo a responsabilidade sobre isso que eu ouvi agora, porque se trata de uma decisão pessoal e intransferível da minha parte para com Deus, porque a parte de Deus já foi executada na cruz do Calvário. Então por esse motivo eu quero te convidar, se isso é uma verdade para você, e você deseja fazer um compromisso, uma aliança com o Senhor dessa palavra, que você possa sair do seu lugar e vir aqui até o altar para que nós venhamos orar juntos, entregar não somente a nossa vida, mas a responsabilidade sobre essa palavra que mexeu com você, porque ela mexeu comigo primeiramente. Então saia do seu lugar, vem aqui na frente, para que nós juntos possamos orar, entendendo que nós estamos comprometidos com essa mensagem. Nós estamos comprometidos com essa verdade, e que essa verdade é a nossa verdade, porque Jesus alcançou ela na cruz do Calvário para cada um de nós. Aleluia, Jesus.